Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia! Tudo certo por aí? Como é que passaram de ontem? Conseguiram assimilar tudo que foi falado aqui? Espero que sim. E já vi também uma galera deixou dúvida lá na caixinha, então depois eu vou terminar de responder. Respondi bastante ontem, mas hoje eu acho que eu finalizo. E aí, que hoje o aulão aqui é de... Que bom que chega e-mail, maravilhoso, né? Suporte, ó, tá funcionando. É bom, quem receberam, aliás, o e-mail de ontem sobre o resumo da aula, que os pontos que foram tratados. Quem recebeu, manda um joinha aí no chat pra eu saber. Quem não recebeu, me avisa também, tá? Pra gente poder arrumar aos pouquinhos. Vou dar uns minutinhos para as pessoas, ótimo, entrarem pro Instagram, lembrar todo mundo que hoje tem aula. E aí a gente já começa. Obrigada, Silvia, pela aula de ontem. A aula de ontem era muito importante, tá? Então ficou gravada aí por 24 horas, acho que ela já saiu, né? Já deu o nosso horário. E aí agora já era, né? Hoje a gente vai, o que eu vou abordar hoje, que é sobre as dietas, a gente vai precisar ter entendido sobre a aula de ontem, sim. Então é bem importante isso, tá? É uma sequência. Tem alguém aí que já começou a dar uma cuidada na alimentação, que foi dar uma revisada em armários, geladeira, pra ver qualidade do que come, pra ver se tá comendo muita comida que dura pra caramba. Acabei de dar aula, treinei, agora que eu posso comer? Não sei qual é o seu objetivo, mas você vai aprender sozinha isso, a partir das aulas, tá? Então, por isso tem que acompanhar, tem que ficar esperto, tem que perguntar mesmo. Mas, gente, assim, o que eu tenho que comer? Eu não sei exatamente o que você tem que comer, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa conhecer a pessoa. Eu vou dar aqui um monte de possibilidades hoje. E aí é você que tem que entender se isso se encaixa ou não no seu perfil, no seu objetivo. E aí sim, você ser dona do seu processo, porque isso é perfeitamente possível acontecer, tá? Não precisa ficar totalmente, você tem que ficar dependente da boa informação, mas não totalmente dependente, assim, a cada vírgula que vai fazer na alimentação, meu Deus, eu preciso perguntar. Não, a partir da hora que você tem informação, um campo mais aberto de informação, você vai ouvir um negócio, você vai ler outro, e você vai entender se aquilo é pra você ou não, entendeu? Então é isso que a gente, minha meta aqui, né, tentar deixar isso claro pra vocês. Cidé falou sobre o açúcar do café. Dica pra ajudar a tirar? Tirando. Tirando. Gente, vamos parar de filosofar nas coisas, né? Uma dica pra isso, dica pra aquilo. Não, encara. Ó, eu quero tirar o açúcar do café. Então eu vou tirar o açúcar do café. Qual o mistério? Nenhum. É amargo. É amargo. Mas é assim. Esse é o sabor do alimento. Então nem tudo precisa ter uma grande filosofia por trás, grandes dicas, estratégias. Isso é muito simples. Isso é muito simples. Basta tirar. Não, tá. Eu uso açúcar e eu quero tirar o açúcar. Eu quero ir do ponto A pro ponto B. Como fazer essa ponte? Essa ponte, você tem N formas de fazer no meio disso, tá? Mas não tem, vou entrar nisso, vou optar pelo adoçante. Não, vai tirando aos poucos, tira de um dia, coloca no outro. O primeiro café da manhã você usa sem açúcar, se obriga a fazer. Você não vai conseguir esse tipo de coisa se você não começar a fazer. E fica sempre em busca de uma dica, um método. Isso não precisa de método, isso é prático. Eu uso e quero tirar, então comece a tirar, tá? Não tem muita estratégia. Agora, para isso tudo que eu vou falar hoje, existe estratégia, tá? Isso tudo é muito mais complexo e mexe muito mais com a alimentação, com o estilo de vida, com limitações, com coisas que a gente gosta de comer, enfim. Então, o que eu vou falar hoje tem mais estratégia, tá bom? Vamos lá então.
Aí ao longo da live vocês podem ir deixando dúvidas aí se vocês quiserem, tá? Pra quem entrou agora, beijo e bom dia pra todo mundo. Exatamente, a Débora escreveu ali, paladar também pode ser transformado. Pode, basta a gente começar a fazer. Então não tem uma grande filosofia por trás disso não, vamos parar de ficar fantasiando, né? A gente quer muito o como fazer, é fazer. Às vezes não tem muito como fazer, tá? Mas vamos pro tema de hoje, eu separei pra gente falar de dietas. Quem recebeu a programação no e-mail já tá por dentro. Dietas e dietas, mas e aí? Né? O que funciona, o que não funciona? E essa pergunta do que funciona e o que não funciona, vocês vão conseguir entender ao final da aula, tá? E aí cada um vai ter a sua resposta. Eu não estou aqui para dar a sua resposta. É você quem vai, a partir de tudo que eu falar, entender a sua resposta, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Porque não tem uma dieta que é melhor que a outra. É a dieta que vai se encaixar no seu perfil, tá bom? Mas vamos começar. Pra vocês entenderem essa resposta individualmente. Primeira coisa, eu preciso introduzir com vocês o que é o conceito da palavra dieta, tá? Eu sei que muita gente quando ouve a palavra já arrepia, porque já associa diretamente à restrição. Fome, restrição, passar vontade de comer. Eu entendo que seja assim. No entanto, não é esse o significado da palavra dieta. Dieta significa estilo de vida, estilo de comer, é o estilo de se alimentar. Então, dieta não envolve necessariamente fazer restrição calórica. Exemplo, paciente que passou por uma cirurgia, por exemplo, fez uma cirurgia bariátrica, né? A popular redução do estômago e suas variadas técnicas que existem. Depois, no pós-operatório, essa é a pessoa que vai receber uma dieta específica para o pós-operatório dela. É um estilo de comer específico daquela fase dela. Paciente que está lá no hospital, internado, paciente renal, tem problema nos rins. Ele tem uma dieta específica para o problema dele, estilo de comer dele. Paciente renal tem a dieta do paciente renal, crônico, agudo, enfim, tá? São dietas que envolvem restrição? Não necessariamente, a gente não sabe da necessidade da pessoa. Às vezes é só para um controle da doença, tá? Então parem de vincular o tempo todo a palavra dieta, de dar esse peso para ela, por mais difícil que seja. Porque eu sei que isso ao longo dos anos foi ficando tão enraizado na gente que é difícil, né, desvincular mesmo termo dieta de restrição. Mas isso precisa acontecer, tá? Tem que encarar com mais naturalidade. Ai, nossa, falou dieta, me ofendeu, me agrediu. Gente, para, né? Para. Então, eu tenho hoje uma dieta, o meu estilo de comer, que não envolve necessariamente restrição. Há fases que sim, porque eu quero emagrecer. Há fases que não. Mas o estilo de comer, a forma como eu como, a distribuição dos alimentos, o tipo de alimento que eu como, não varia. Varia se há restrição em algum momento e se não há restrição em outro momento, tá? E aí, se é o paciente que adotou um estilo de comer que envolve pouco carboidrato, tudo bem. Ele precisa necessariamente estar em restrição? Não. Ele vai ter outras coisas para comer, tá? Quando ele quer fazer restrição, ele já come com baixo carboidrato, a restrição vai se dar em outros nutrientes. É isso. Então, a restrição ela vai entrar ou não se há necessidade de emagrecimento. E dieta é o estilo de comer. Cada um tem a sua dieta. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está lendo um artigo científico de nutrição, por exemplo, ou às vezes até um bom site, se você já abriu, você já entendeu isso. Que eles comparam a dieta ocidental, né? Que quando se refere a isso, a dieta ocidental, será que existe um estilo de dieta ocidental? Nossa, eu vou atrás, quero saber como é que... A dieta ocidental, ela significa uma característica de refeição.
que envolve muito açúcar, muita gordura hidrogenada, muito sal, que é o que tá levando a galera aí a ficar pré-diabético, resistente à insulina, né? Diabético, hipertenso, sobrepeso, obesidade. A dieta do Mediterrâneo, nossa, é uma dieta? Existe as quantidades certinhas? Não, é um estilo de comer daquela região, que envolve uma dieta que é um estilo de comer com menos carboidrato, com mais azeite, com mais oleaginosas. Isso, com frutas de índice glicêmico mais baixo, é característica daquela região. Entende? Ah, envolve necessariamente restrição? Não. Só vai envolver restrição quando você quer emagrecer. O estilo de comer não muda, tá? Então isso é muito importante ficar claro, porque eu vou falar a palavra dieta aqui o tempo todo. E se vocês sempre associarem dieta à restrição, a conversa vai ficar muito difícil, tá? E outro ponto é que qualquer dieta, qualquer estilo de comer decente, duradouro, sério, sólido, vai partir do ponto da premissa de saúde. Não dá para fugir disso, certo? Da premissa de saúde. Não, ou seja, não pode ser algo que vá comprometer a sua saúde. Não pode ser. Ninguém vai ficar levando um estilo de comer, uma dieta que esteja comprometendo a sua saúde. Física, mental, não importa, tá bom? Então isso não seria o método certo. E só aí a gente já tira da conversa um bando de dieta que não parte da premissa de saúde, tá? Alguns exemplos. Se alimentar, entre muitas aspas mesmo, à base de shake, tá? Ah, eu vou substituir refeições e tal. Parte da premissa de saúde, a gente tá cansado de saber que não, tá? Não interessa a marca do shake, é não. Isso não parte de uma premissa de saúde. Não é saudável, não é duradouro, não é um método sólido, não ensina ninguém a comer, logo, não é uma dieta adequada, não é um estilo de se alimentar que vai te conduzir no bom caminho, certo? E tem vários outros, né? Eu mesma já fiz os meus. Quem viu minha saga já viu isso. Eu já fui a pessoa que se alimentou à base de miojo por períodos em que queria emagrecer. É saudável? Não. É duradouro? Não. Traz resultados? Na época trouxe. E só porque trouxe resultado, então é uma dieta? Não. É uma dieta saudável, né? Não. Tem que ser replicada? Não. É isso, tá? Tô citando o miojo, mas tem muita gente aí que se compromete, né, em épocas da vida, a comer só determinado tipo de alimento, só X, Y, Z, tá? Vale para qualquer tipo de estratégia nesse sentido. Então, não parte da premissa de saúde, não vale, tá fora dessa nossa conversa de hoje, certo? Visto isso, né, essa questão da saúde, ela vai ter muito mais relação, vai ter relação com a quantidade que você come, claro, mas a relação maior é com a qualidade que você come. Tema este da nossa conversa de amanhã, qualidade, tá? Hoje a gente vai falar sobre esses estilos diferentes de se alimentar, sobre essas dietas diferentes. Vamos lá. Primeira delas, e acho que é uma grande dúvida de uma galera por aí, é o tal do comer a cada 3 horas. É um estilo de comer, é saudável, pode ser saudável, claro. E por que isso surgiu, né? De onde que vem isso? É uma história que eu acho que eu aprendi isso na faculdade, tá? Pra vocês terem uma ideia. Isso foi caindo ao longo do tempo, que outras pesquisas foram surgindo e viram que assim, isso não é necessário. Isso pode acontecer, mas isso não é necessário. Então aprendam também a olhar o significado das palavras, tá? Posso fazer, mas será que devo fazer? Preciso fazer? Tá? Essa perguntinha, gente, já filtra uma série de coisas que a gente gostaria ou não de colocar na nossa alimentação, tá? Gostaria ou não de nos submeter. Quando você se pergunta isso, você já filtra ali uma série de coisas. Por que surgiu o comer a cada 3 horas? Lá atrás, há muito tempo atrás, quando a gordura foi encostada na parede e todo mundo começou a condenar a gordura, nossa, a gordura aumenta colesterol, gordura é a grande responsável, gordura dietética, né, da nossa alimentação, é a grande responsável pelos casos de infarto, de AVC e tudo mais, quando ela foi realmente, né, tornada vilã da coisa, o que sobrava para as pessoas comerem?
A partir da hora que a gordura entrou nesse hall de alimentos vilões, o pessoal comia gordura, se alimentava de uma maneira muito mais natural, diminuiu drasticamente o consumo de gorduras. Então, para suprir as necessidades, para matar a fome, para poder se manter, quem que começou a aumentar? E aí vem junto a questão indústria de alimentos. Quem que começou a fazer, a ter um perfil maior, uma contribuição maior na alimentação das pessoas? Os carboidratos. A hora que vem o advento da indústria de alimentos começando a crescer muito, carboidratos muitos processados, né? Alimento processado, alimento pobre em nutriente, carboidrato de rápida absorção. Então, que é um tipo de alimento que não gera saciedade, não satisfaz, porque a gente não digere carboidrato. Um dos motivos, a gente não digere carboidrato no estômago. A digestão dele começa na boca com algumas enzimas, no estômago é um meio ácido, então no comecinho até tem, essas enzimas continuam agindo no estômago, mas a hora que o bolo alimentar inteiro é acidificado, as enzimas da boca perdem a ação no estômago. Então no estômago não é um ambiente propício para a digestão de carboidratos, ela não acontece ali. Então quando a gente se alimenta muito à base de carboidratos o tempo todo, a sensação de fome ela é muito mais evidente ao longo do dia. O esvaziamento gástrico é mais rápido. Por que o alimento vai ficar ocupando lugar no estômago se a digestão dele não é aí? Ela começa na boca, claro que ele vai fazer o curso natural de qualquer alimento, mas o esvaziamento gástrico é mais rápido para ele terminar de sofrer digestão no intestino. Então, a hora que estômago vazio, sensação de fome. E aí, de novo, você vai comendo. Então, olha o cenário que a gente tem. Gordura, vilã da coisa. Indústria de alimentos começando a bombar. O que a galera encontrou para matar a fome? Carboidrato, de acesso rápido, né? Alimento tá na prateleira, tá prático. Então, só que é alimento que não sacia. Logo veio essa questão, nossa, se eu tô comendo assim, eu preciso comer com mais frequência no dia para me manter satisfeito. Então veio a questão do comer a cada 3 horas. E aí, lógico, né? A hora que entra uma dieta para emagrecimento, que tem restrição calórica, você vai comer menos nesse cenário. Então imagina a loucura da fome que devia ser, né? Você vai comer pouco e de alimentos que pouco saciam. Então é claro, é justo entender por que veio esse comer a cada 3 horas. A cada 3 horas a fome bombava. Então o pessoal tinha que comer. E aí o que ia comer? Pouco e carboidrato. Dali a pouco que vem fome de novo. Então virava um ciclo. Então isso foi, né, por muitos anos se acreditou que era isso que funcionava. Funciona? Funciona. Não tem um grande problema fazer isso. Não tem. Se você gosta de comer a cada 3 horas, se você acha isso prático, se você realmente a cada 3 horas coloca comida de verdade pra você comer, printa. Tudo bem comer a cada 3 horas. Printa e coloca a hashtag. Será que eu preciso comer a cada 3 horas? É isso, gente. Será que precisa? Se a gente encarar aquela premissa da saúde, encarar a premissa do comer, né, de comida de verdade, esse comer a cada 3 horas ele começa a cair por terra. Ele se torna desnecessário. Posso, preciso, é outra história, tá? Se a gente partir do ponto de comer somente quando temos fome, barriga roncando, leve, nervosinho para comer, estômago vazio mesmo, preciso parar para comer, preciso me alimentar agora. Isso é sensação de fome real, tá? Tem vários outros sinais e sintomas, mas né, a gente pode tratar isso daqui a pouco. Quando você parte desse ponto de comer comida de verdade a cada refeição, você já entende que o comer a cada 3 horas é desnecessário. Ah, mas eu ouvi dizer que aumenta a taxa metabólica. Insignificante para emagrecimento. Insignificante, tá? Isso não contribui para o seu emagrecimento. É quase como eu falar que ficar tomando água gelada emagrece. Ah, porque o gelado, meu corpo ele tem que regular a temperatura do alimento, ele vai regular mesmo, então nessa regulação ele gasta mais energia. Que loucura! É fato isso? É fato. Acontece. Mas o quanto isso gasta mais de energia para contribuir com o meu emagrecimento? Muito pouco. Então, será que é uma boa estratégia? Para alguns, ok.
Pra maioria, eu digo que não. E aí entra nessa lista da maioria que não, uma galera que tem uma ansiedade absurda. Uma galera que vai ficar pilhadíssima pra determinar as refeições do dia inteiro. Que fica maluco pra, nossa, preciso organizar. Porque eu tenho que comer a cada 3 horas, porque senão eu vou catabolizar, vou perder massa magra. Gente, não. O corpo, ele é perfeito. Ele é uma máquina perfeita, que é sim programado para a gente conseguir passar mais períodos sem comer. Nós temos reservas. O que a gente foi fazendo ao longo do tempo foi destreinando o nosso corpo a utilizar as nossas próprias reservas, oferecendo comida para ele o tempo todo. É isso, a gente foi zoando a máquina, entendeu? A gente foi dando estragada na máquina, que é perfeita, incrível, maravilhosa. Então, é isso que precisa pensar. Essa é uma reflexão para cada um fazer. Se precisa, se deve isso, tá? A ansiedade vem junto com a fome, eu já separaria um pouco. Eu acho que a ansiedade, ela tá muito mais relacionada à vontade de comer do que com a fome em si, tá? Eu separaria um pouquinho as coisas. E deixa eu só ler mais um comentário. Deixar para comer quando estiver urrando de fome, não corremos risco de comer mais do que devemos? Mas precisa urrar de fome? Acho que não, né? Vocês não podem ir pros extremos, gente. Vocês não podem ir pros extremos no sentido de eu acho que eu vou sentir fome. Deu 3 horas que eu fiz a refeição anterior. Eu acho que a fome vai chegar. Então eu já vou lá prevenir minha fome e vou comer. Que sentido que tem isso? Nenhum, vamos combinar? Não tem sentido. Outro extremo, você sai desse, que você não precisa comer, para o hard fome. Aquela fome desesperadora, aquela fome de dar mau humor, aquela fome que você não aguenta nem piscar direito, que você está totalmente sem energia. Precisa chegar nesse ponto? Não. Claro que não, são 2 extremos. Por que a gente tem que ficar nos extremos se a gente pode encontrar o meio termo, flutuar aqui no meio, o equilíbrio? É aqui que vocês têm que trabalhar para ficar. A gente trabalha equilíbrio quando a gente se conhece. Ó, eu comi, sei lá, 7 horas da manhã, 6:30. A gente vai tocando o dia. Qual que são os primeiros sinais de fome? Sentir uma leve fraqueza, sentir o estômago vazio. Você não precisa protelar os sintomas, sentir tremor, dor de cabeça, irritabilidade, aquela loucura toda para comer. Você não precisa chegar a esse ponto. Olha, tô com uma leve sensação de fome. Ah, eu sei que meu almoço vai acontecer daqui 1 hora. Dá pra esperar? Dá. Eu me conheço, eu sei que dá. Não, eu não sei, eu acho que não dá. A minha tendência eu vou ficar com muita fome e eu vou comer desesperadamente no almoço. Então você vai e come. Pronto. É isso. Porque talvez se você esperar chegar ao almoço, aí você entra no seu ponto de urrar de fome. Então parem de pensar nos extremos. A gente não tem que ser extremista em nada na vida, muito menos para comer. É por isso que muita gente, né, começa dietas e aí elas já, o tal do queimar na largada que eu falei ontem, né, a gente já começa com tudo. Começa usando todas as cargas que tem na manga, eu vou restringir, eu vou tirar carboidrato, eu vou isso, eu vou aquilo, e não sustenta, porque sai de um ponto e vai para um extremo. Não entendeu que nesse meio termo tem um monte de coisas que a gente pode que podem funcionar muito bem pra você. E você pode ficar nela. E não precisa ir para um extremo nenhum. Tá? A sua pergunta foi excelente. Ótima oportunidade para explicar isso, porque isso é muito importante. A gente tem essa visão. O extremo, né? Tem que pensar no meio. O que eu posso fazer no meio? O meio é isso. Olha, tá ótimo já o meio. Tá? Pensem. Então, comer a cada 3 horas surgiu nisso. Eu considero ele um grandíssimo problema para a maioria das pessoas por uma questão de rotina, de organização da alimentação, né? Porque muitas vezes nesses lanchinhos intermediários o que acaba rolando é coisinha industrializada, então eu tenho uma grande implicância sim com esse tipo de dieta, tá? Quem é meu paciente, quando recebe cardápio meu, ou me vê, às vezes até falar aqui no Instagram, vocês viram, ontem, meu almoço, né, a minha primeira refeição do dia foi no meio da tarde. Eu esperei a minha fome chegar. Porque quando eu tô muito concentrada em alguma coisa, por exemplo, para fazer as lives aqui para vocês e tudo, eu prefiro me manter em jejum. Isso melhora a minha concentração, me deixa em outro nível. Pra mim, é bom. E depois que deu o meu compromisso, eu cumpri, eu
continuei sem fome. Então eu vou esperar a fome chegar. E ela chegou muito bem no meio da tarde, que eu almocei, fiz meu prato gostoso, mas eu não tava urrando de fome. Entende? Não é isso. Isso é adaptação. Não tô falando pra ninguém fazer igual, tá bom? Isso é uma adaptação que a gente vai fazendo ao longo do tempo, se conhecendo, cuidando da base, a base que será explicada amanhã, não pode perder. E aí vocês vão entender como aplicar melhor essas estratégias pra vocês, tá? Então, o comer a cada 3 é exatamente isso, Flávia. É essa mecânica, é o automático, é o medo de uma sensação que você nem sabe qual é. É o medo de sentir fome, tá? De novo, é muito diferente sentir fome de passar fome. Uma dieta que envolva passar fome foge da premissa de saúde. Então, ela já tá fora da nossa conversa, certo? É não estabelecer horários fixos para comer. Tem dias que a fome aparece às 8, outros 11 e aparece às 16. Perfeito, Thaís, é isso, né? É respeitar o horário. Mas a gente tentar ter um pouco essa quebra de padrões de horário na nossa cabeça dentro da realidade de cada um, tá? Vou falar de jejum, é uma das últimas. Certo, comer a cada 3 horas surgiu por isso. Na minha visão, ele tem muito mais contras do que prós, mas cada um vai analisar o seu ponto, né? Diferente de eu falar, por exemplo, do comer com mais frequência no dia, para um atleta, para alguém que tem uma demanda de energia muito maior, que precisa se recuperar muito mais, que vai treinar 2 vezes no dia, então provavelmente essa pessoa vai ter que comer um pouco mais no dia e eu vou ter que distribuir melhor esses alimentos no dia dela. E aí sim, é coerente que ela coma com mais frequência no dia. E ainda assim, não dá exatamente essas 3 horas, tá? Quebrem isso na cabeça de vocês. O que manda no horário de comer é a sua fome e não a batida do relógio ali a cada 3 horas, certo? Eu como na hora que o Nutri passa. Difícil sentir fome, então você tem que conversar com o Nutri e falar, olha, eu não sinto fome, né? Esses momentos eu já dispensei essas refeições, sabe como eu faço? Então você não coloca essas refeições intermediárias no seu cardápio. Depende da pessoa. Para alguns eu coloco. Só que é claríssimo o recado do cardápio. Você só vai comer isso aqui se você estiver com fome. Não estou com fome nesse horário. Parte para a próxima refeição. Segura e parte. Não vale ficar beliscando, não vale trocar por algo que você gostaria de comer. Se for para comer o que está no cardápio, não tô afim, não tô com fome, tô bem. Porque, gente, tem dias e dias, né? Tem dias que a gente tá mesmo com mais fome, tem dias que a gente tá sem fome. Então por que eu tenho que ficar comendo num dia que eu tô com pouca fome? Não tem o menor sentido isso. É o treinar, ficar mastigando, sabe? O tempo inteiro em contato com alguma coisa. Na minha opinião, isso gera, inclusive, um hábito péssimo, hábito de ficar mastigando. É a pessoa que senta pra ver filme e quer ficar mastigando. A pessoa que senta pra estudar e fica mastigando. O que eu já ouvi de casos assim, não tá escrito. Porque vem desse velho hábito de ficar comendo a cada 3 horas, de achar que vai catabolizar, né? Perder massa magra, como se o corpo não tivesse as próprias regulações. Ele tem, se tem, nosso corpo é muito inteligente, é muito mais do que vocês imaginam, mas muito mais, tá? Entra nessa pergunta do treinar em jejum, por exemplo, a gente é adaptado a isso. De novo, não dá pra sair do ponto A, você fazendo pré-treino, come pro ponto B, que é não comer mais nada e agora o treino vai ter que rolar assim. Não, no meio do caminho existe uma coisa chamada adaptação e ela tem que acontecer para que você encare lá na frente como, nossa, dá pra treinar sem comer. Só que você não fez isso de uma hora pra outra, tá bom? Pra isso tem estratégia, diferente de tirar açúcar do café, tá? É isso aí. Vamos entrar na próxima dieta, senão não vou conseguir terminar, gente. Dieta low carb. Dieta low carb é a dieta com baixo teor de carboidrato, como o próprio nome diz. Low carb, baixa em carboidrato. Esse é um estilo de dieta que ficou muito em alta, né? Uns anos atrás aí, como a gente viu, um boom. Na verdade, não tem nada de moda, não tem nada de novo nela. É algo que nós, nutricionistas, usamos há muito tempo para auxiliar os pacientes a emagrecerem. Então não tem nada de, é modismo. Não. É um estilo de comer baixo em carboidrato. E por que o carboidrato? Porque é o nutriente que
gera menos saciedade e é um nutriente que é bem dispensável, porque a gente consegue lidar com outras fontes de energia. Então, qual o sentido de diminuir o carboidrato na alimentação? Ensinar o meu corpo que ele pode e ele deve trabalhar com as próprias reservas de gordura, de preferência. Então, esse é o sentido da dieta low carb. E, de novo, atenção nas palavras. É low carb, é reduzida em carboidrato, não é zero carboidrato. Não existe comer zero carboidrato. Se você come legumes, né, e vegetais na sua rotina, o que eu pretendo que você coma, tomara que você coma, você come carboidratos de excelentíssima qualidade. Você come. Se você comeu uma banana por dia, você comeu carboidratos. Natural da banana, comeu carboidratos. Então, os carboidratos não são iguais. O efeito que eles proporcionam no organismo, dependendo da fonte, são completamente diferentes. E é isso que a gente tem que desmistificar. Porque essa dieta, ela entrou num hall de modismo, de nossa, que péssimo, que essas coisas que não funcionam, de uma maneira muito injusta. Porque, primeiro, ela não é um modismo, ela sempre existiu, desde que se existe dieta com restrição, ela existiu. Se eu vou restringir, eu tenho que restringir alguma coisa. Qual é o mais inteligente de restringir? O carboidrato. Porque é o que menos gera saciedade. É o que menos dá, é o que a gente menos precisa para ter energia. Se eu tenho minhas próprias reservas, eu preciso ensinar o meu corpo a lidar com elas. E se eu tenho a opção de comer menos, mas alimentos que me proporcionem mais saciedade, por que eu vou ficar toda hora comendo carboidrato? Quais são esses outros alimentos, nutrientes, né, que geram mais saciedade, que facilitam a dieta? A proteína e a gordura. Então é natural, quando eu começo a fazer uma dieta com baixo carboidrato, eu aumentar um pouquinho a proteína e a gordura. Porque isso vai me trazer saciedade. E isso dá pra gente conduzir a dieta de uma maneira muito mais confortável. Porque você come menos, mas você se mantém satisfeito. Essa é a grande chave, é o que todo mundo quer. Só que tem que encontrar o ponto de cada um. Por que as pessoas erram muito? Primeiro, por encarar a dieta de uma forma completamente deturpada. Achar que cortar carboidrato é quase, né, zerar carboidrato. E isso não existe. As pessoas encaram os carboidratos como todos iguais. Elas condenam a banana do mesmo jeito que elas condenam um macarrão de massa branca, né, refinado. Elas colocam o mesmo julgamento em cima de cada alimento. E não é assim. Não é assim. Amanhã, na aula de qualidade de alimentos, você vai aprender que não é assim. Tá? Tem diferença. Muita diferença. E isso é fundamental saber, pra gente parar de ficar condenando as coisas sem nem saber como elas funcionam. Sem nem saber. E o que é low carb também? Não é o alimento que é low carb, é a dieta, é o estilo de comer, é o contexto. É o contexto. Tirar carb e compensar em gordura também é um problema. Claro que é um problema, porque a gordura tem uma densidade calórica muito mais alta. É aí que muita gente erra fazendo low carb, porque diminui radicalmente o carboidrato, mas peca naquilo que pode um pouco mais, entendeu? Eu reduzi o carboidrato. Nossa, agora eu posso comer gordura e proteína. Claro que tá errado. Lógico que tá errado. Você continua comendo, você não tá em restrição calórica. Então tem como fazer uma dieta low carb e não estar em restrição calórica. Quando você se preocupa sim em cortar o carboidrato, mas você não se preocupa em regular proteína e gordura. Você come excessivamente, então você não está em restrição calórica, logo você não vai emagrecer. Quando eu falo aumentar, é aumentar sutilmente. Cada um vai ter seu ponto ali de aumentar. A questão é que as pessoas têm tanto pânico da gordura que elas acabam não comendo gordura. Elas condenam muito a gordura em geral, tá? Então, mais uma vez, para o emagrecimento, qualquer uma dessas estratégias que eu estou comentando, elas precisam de restrição calórica, tá? E aí essa é a hora da individualidade. Agora, saber essa base da dieta low carb é fundamental, porque claro que ela funciona, ela só não pode ser mal executada, como qualquer outra. O que é low carb? Isso representa quanto de carboidrato? Ainda não tem um consenso, tá, sobre o quanto de carboidrato é comer. Tem alguns trabalhos que mostram uma dieta low carb com
40% de carboidrato da dieta, o que ainda eu considero bastante. Acreditem, o carboidrato é o nutriente que a gente mais come, mais tem acesso, é o mais fácil, né? De novo, se a gente for comer a cada 3 horas, o que você vai optar nos intervalos de refeição para comer? Um biscoitinho, uma barrinha, uma fruta, é carboidrato, porque isso é fácil de carregar, tá? Isso é muito fácil de carregar. Então, a maioria das vezes é isso aí que vai entrar. Então, na hora da gente fazer a redução do carboidrato, não é tão difícil assim fazer. Não é, não. E vocês vão ver que é muito confortável, porque a gente tira, né, reduz alimentos, reduz refeições que nem precisavam acontecer, porque você nem tá com fome. Então, o low carb, exatamente o quanto comer, não existe um consenso ainda, tá? Então, tem isso do 40%, tem outros autores que colocaram 1 grama por quilo de peso, e vão pensar numa pessoa que pesa 60 quilos, ela comeria 60 gramas de carboidrato por dia. Nossa, 60 gramas de carboidrato representa, vamos traduzir em alimento, representa 60 gramas de batata, tá? Não. Porque aí a gente não entende da composição do alimento, que é o que o nutricionista tem que prescrever, né? A questão é que 100 gramas de batata ou de arroz tem uma densidade de carboidrato muito parecida, os dois, uma concentração. 100 gramas desses alimentos vão nos fornecer por volta de 24, 25 gramas de carboidrato, tá? O que é o resto, Nutri? É água, é proteína, dependendo do alimento, é vitaminas, minerais, né? As cinzas, que a gente chama. Isso está na tabela de composição dos alimentos. Tem a TACO, por exemplo, que é acessível para todo mundo. Você consegue ver a concentração de carboidrato em cada alimento para quem for curioso, tá? Então, a gente tem que entender a densidade de carboidrato do alimento. Se eu tô numa dieta low carb que me coloca para comer 60 gramas de carboidrato por dia, se eu for traduzir isso só em batata, se eu for colocar todos os carboidratos do meu dia só na forma de batata, vai significar comer mais de 200 gramas de batata no dia. Nossa, dá pra comer bem. Tá vendo? Tá vendo como dá? Não é assim, então, nossa, é super radical, não posso nada. Quem disse que não pode nada? Quem disse que não pode nada? Né? A banana é low carb? Não sei o quanto de carboidrato você come no dia pra entender se aquela banana cabe pra você, no seu contexto de alimentação. Ou se comê-la vai extrapolar os carboidratos do seu dia. A questão é que não é o alimento que é low carb, é a dieta, é o que você come no dia. Então, pode comer banana low carb? Pode. Posso comer mamão na low carb? Pode. Porque o que interessa no final das contas é o tanto de carboidrato que você comeu no dia. Claro, óbvio, dando atenção, já que você quer comer melhor, à base, ao fundamental, qualidade, tá? Que é o que a gente vai falar amanhã. Então, quando é natural isso, e quem pratica uma dieta low carb, entende que a questão da fome ao longo do dia ela é muito mais controlada. Porque quando você reduz esse carboidrato e leva um pouquinho, em especial a proteína, lembra da digestão? A digestão da proteína é no estômago, né? Dos principais ali. Ela começa ali no estômago. Então, é um nutriente que ela exige muito mais do nosso corpo e ela gera saciedade por um dos motivos, por ocupar mais tempo o seu estômago. Sensação de plenitude, saciedade, estou com o estômago preenchido. Meu corpo não vai sinalizar sintoma de fome. Então, conduzir a dieta é muito mais fácil, certo? Isso é natural. Então, não tem exatamente um valor. A gente sabe também que existem dietas low carb mais restritas, mais severas um pouquinho, e outras mais tranquilas. Eu, com os meus pacientes, sou adepta das mais tranquilas, porque eu já vejo que aí funciona. Então, eu não preciso ir pro extremo logo de cara. Outra coisa que eu posso fazer, oscilar. Ora um pouco mais, ora um pouco menos. E esse, na verdade, é o meu estilo de prescrever. Quem recebe uma dieta prescrita por mim vê isso claramente. A dieta ela vai em ciclos. E quem estiver no grupo, que vai ser aberto amanhã, vai entender essa questão dos ciclos, tá? Porque tá nas aulas. Então, isso é você conseguir manipular a sua dieta. Ah, que difícil, vou ter que começar a pesar, contar. Não vai.
A execução é muito mais simples do que vocês imaginam. O que eu tô explicando aqui é o que é. Agora, na hora de executar, acreditem, é muito mais simples do que vocês sonham, tá? Muito difícil modificar uma cultura alimentar. Muito difícil, não tenha dúvida disso, né? A cultura, um hábito, eles são enraizados. E sim, é difícil. Já me falaram que é porque eu como pouco carbo durante o dia e você tem o quê? Fome à tarde? Tem mais fome no final do dia. É o contexto inteiro, né? Não é só o almoço responsável pela fome do final do dia. E o que você fez no almoço depende do que você fez no começo do dia. Entende? Uma refeição tá ligada à outra. O que você come de manhã manda no almoço, que manda na tarde, que manda na noite. Então, tá tudo de mãozinha dada. Uma refeição depende da outra, tá? Se você conserta uma, a tendência é que as demais naturalmente comecem a se ajustar. Se você erra em uma, feio, a tendência é que as outras também saiam errado. Então, comer é contexto, é o que você faz o dia inteiro. Quantidade, qualidade, tudo, tá bom? Sim, todo mundo precisa de uma ajuda para voltar pro eixo, né? Então, como qualquer outra dieta, o que seria um contra da dieta com teor de carboidrato mais baixo? Talvez as pessoas que tenham mais dificuldade em aumentar um pouco essa proteína, né? Elas não gostem tanto, mas é o que eu falei, é uma adaptação. A gente pode ir aos poucos, não precisa sair do A pro B desesperadamente. A gente pode ir conduzindo isso aos poucos. Então, tem que sempre encontrar o seu meio termo. Deu alguns passos? Tá confortável fazer ali? Fica ali um tempo. Precisa já, nossa, qual que é o próximo? E agora? E agora? Não, calma, fica ali. Faz, solidifica aquilo ali. Depois você olha o próximo passo. Como que eu posso aumentar aqui o grau de dificuldade desse negócio? E assim vai, tá? Então, low carb é algo que funciona, é algo que, na minha visão, é muito mal falado injustamente, porque as informações foram ficando deturpadas ao longo do tempo e não é um modismo, assim como a próxima agora, que é o jejum intermitente, também não é um modismo, tá? Como eu conversei ontem com vocês, se a gente pensar na nossa história toda, em que o homem, ele foi sim, ele tem vários mecanismos para ser adaptado a permanecer em jejum. É o que eu falei, ao longo do tempo, a gente aqui foi dando uma estragada no meio do caminho, comendo a cada 3 horas, comendo um monte de besteira, enfim, né? Mas a gente tem sim essa adaptação. O que acontece é que isso tá tão longe da gente, né? Alguém escreveu ali que é difícil mudar o hábito. Sim, porque a gente já cresceu com esse hábito de comer a cada 3 horas. A gente já comeu com esse hábito de ter que precisar de lanchinho. Então, a hora que fala de jejum, é outra coisa que entrou num modismo, que não é um modismo. Jejum existe desde que o mundo é mundo. Jejum existe, gente, há milênios. Vamos ser racional, né? Não é um modismo, não surgiu ontem. Não surgiu com alguém que veio aqui na internet e ficou falando de jejum. Não, isso existe há muito tempo. Existem jejuns religiosos, né? Milenares. Milenares. Então, essa é uma prática que não é nenhuma novidade. E se você parar pra pensar, às vezes aí você já fez jejuns curtos, mas fez, nem se deu conta. Por exemplo, se você jantou ontem por volta das 8 horas da noite e você tomou seu café da manhã hoje às 8 horas da manhã, você permaneceu 12 horas em jejum. Morreu por isso? Passou mal por isso? Teve um ataque? Foi pro extremo? Rou de fome por isso? Eu acredito que não. Que você já deve ter feito isso várias vezes no seu dia e não se dado conta, tá? No jejum, o jejum ele representa ausência de alimento, ausência de nutrientes, né? Exatamente, o jejum já existe há milênios. Então, é ausência de alimento. A gente tem algumas formas diferentes de praticar o jejum, tá? Existe jejum metabólico, jejum calórico, que aí é um assunto mais profundo para a gente abordar no grupo. Então, fazendo parte do grupo, essas aulas estarão lá. Mas vamos levar em conta isso, jejum, ausência de alimento, né? O que se pretende com isso? Que o seu corpo, na ausência de alimento, mesmo o princípio da low carb, diminuiu especialmente o carboidrato, que gera energia muito rápido, obriga o seu corpo a lidar melhor com as próprias reservas. Jejum é a mesma coisa. Ausência de alimento, glicemia não sofre perturbações, logo eu não tenho secreção de insulina. Lembra que eu falei de insulina ontem? Secreção de insulina o tempo todo, isso não acontece.
Se eu fosse medir a glicemia a cada hora, é como se fosse uma reta, é praticamente estável. Então, eu não tenho perturbações glicêmicas, não tenho secreção de insulina. Isso obriga o meu corpo, ele continua funcionando. Então, ele vai funcionar com outras reservas, porque não está entrando o carboidrato, que é aquela moeda rápida de energia. Ele não está entrando. Eu preciso recorrer à gordura, eu preciso recorrer, talvez, dependendo da dieta, do jejum, da característica da sua dieta, a corpos cetônicos para gerar energia. Alguns aminoácidos, talvez, dependendo de como você está se alimentando. E eu vou me manter. Eu vou ter energia, meu corpo vai continuar funcionando. E muito bem, por sinal. Porque nós somos adaptados a isso. A questão é que, como a gente foi criado na cultura do comer a cada 3 horas, nós perdemos muito o apreço ao jejum, né? A gente perdeu a prática do jejum. A gente não sabe o que é jejuar. A gente não sabe o que é passar 14 horas sem comer, 16 horas sem comer. Porque a gente tem, na verdade, a gente tem pânico, né? Só de pensar, meu Deus, 16 horas sem comer, que loucura. De novo, ninguém sai do ponto A para o B sem considerar o meio do caminho. Para você praticar 16, 18, 20, 24 horas de jejum, que são os vários protocolos de jejum que existem, você vai se adaptando aos poucos a isso. Ah, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Preciso fazer? Não, não precisa necessariamente fazer. É todo dia? Não, também. Não precisa ser todos os dias. De novo, a gente não precisa ficar usando todas as cartas que tem na manga. Né? De repente eu quero emagrecer e aí eu vou fazer restrição de carboidrato, vou entrar numa dieta low carb e vou associar jejum e vou isso ou aquilo. Posso? Pode. Eu até gosto. Mas a gente não precisa fazer todos os dias na intensidade máxima. Sabe? Teve umas lives que eu fiz que eu falei da base como se a dieta fosse uma subida de montanha. E aí você sai do zero para usar tudo que você tem na mão em questão de uma semana. Claro que isso é a tendência a dar errado. Lógico que é dar errado. Você não está adaptado a isso. Porque você comendo a cada 3 horas, a hora que você começa a distanciar as refeições, você começa a sentir um certo incômodo. Então você vai fazendo esse distanciamento gradativo para não ter um incômodo, para não passar mal, para não isso, para não aquilo, para ensinar o seu corpo a produzir mais enzimas que vão, né, participar do metabolismo de gorduras, para tornar o seu metabolismo mais eficiente, para tornar o seu corpo mais eficiente em lidar com as próprias reservas. Porque ele desaprendeu isso ao longo do tempo. É tudo tão prático, a energia entra tão de graça que ele desaprendeu. Então você vai precisar ensinar ele de novo a resgatar isso, se um dia você já teve. A resgatar, olha, corpinho querido, você tem gordura de sobra. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, tá, gente? Vamos parar de balela. Todo mundo tem. Então agora eu vou te ensinar a lidar com as próprias reservas. Como? Diminuindo essa energia tão gratuita que eu tô te dando o tempo todo. Comendo várias vezes no dia, comendo alimento que gera energia muito rápido. Eu vou distanciar as minhas refeições. Só que para eu distanciar minhas refeições, lembra que a sua alimentação é um contexto. O que você fez na refeição anterior vai influenciar no seu jejum. E a forma como você quebra o jejum determina muita coisa. Muita coisa. Que a galera que tiver no grupo vai aprender isso bem aprofundadinho, porque eu amo falar de jejum. Para praticar jejum tem vários protocolos, e a gente sabe que o protocolo de 12 horas, com ele, você já observa melhoras fisiológicas, tá? Você já observa uma melhora sensibilidade da insulina. Então, para pessoas que estão com resistência à insulina, é quando a insulina você secreta e ela não consegue agir, a gordura visceral é tamanha que a insulina ela não consegue sensibilizar os receptores para captar a glicose. Então você está resistente à insulina, está sobrando glicose no corpo e está bombando de insulina no corpo. É um estado pré-diabético. Se você demorar para reverter isso, ali na frente você pode se tornar diabético, sim. Então, o jejum ele é um grande sensibilizador disso. Ele te deixa mais sensível à ação da insulina. Ele é uma estratégia de restrição justamente porque não entra alimento, tá? Ou, pelo menos, não entra alimento que vá fazer a perturbação glicêmica. Isso também é um papo mais complexo pra gente ter no grupo de emagrecimento que vai abrir amanhã, tá? Então,
Para você fazer 14 horas de jejum, 16 horas de jejum, você já vai precisar cuidar muito mais da refeição prévia ao jejum, da forma como ele é quebrado, o tipo de carboidrato que pode entrar, né, o tipo de proteína, qual é a característica dessa refeição. O que precisa perder é o medo de fazer, tá? É o medo de praticar, encarar como algo normal, que existe há muito tempo, e a gente simplesmente foi desaprendendo, porque a cultura é outra, tá? E outra, você pode se adaptar tão bem a uma dieta que é confortável de seguir, que você coma menos, lide melhor com seus extras, coma os alimentos certos na hora certa, que você realmente não precise praticar um jejum. E tá tudo bem com isso, tá tudo certo, tá? Por isso que eu falo, essas estratégias todas que eu listei, elas podem ser feitas de maneira isolada, elas podem estar associadas em determinado momento na sua vida. E isso é muito legal de aprender a trabalhar, tá? É muito, muito mesmo, muito interessante, porque você vai ganhando uma autonomia incrível para modular o seu emagrecimento, sozinha. E a quantidade? A quantidade vai ficar por um segundo plano. Se você souber a estratégia nutricional, entender a qualidade do que você tem que comer, que é o tema de amanhã da aula, você vai longe emagrecendo. Acreditem nisso, você vai longe, tá? E lógico, o suporte da nutricionista, né? Você vai longe. Então, pode associar tudo isso? Pode associar. Jejum faz perder massa muscular? Não, isso já é provado também que não. Por quê? Porque na sua janela de alimentação, você vai contemplar o alimento certo, vai contemplar as proteínas, vai contemplar os carboidratos com a qualidade correta, e aí você vai conseguir oferecer para o seu organismo todos os aminoácidos para ele sintetizar ou, no mínimo, preservar massa magra. Teve alguém que perguntou aqui se uma dieta low carb ela serviria para uma pessoa treinada, que treina força. Serve bem executada, tranquilamente. Eu tenho paciente que é a prova viva disso. Ela é uma mulher, treina muitíssimo pesado. Para vocês terem uma ideia, ela precisava passar num teste que ela queria muito passar, que ela tinha que erguer. Se eu falar aqui errado, depois eu pergunto pra ela, tá? As cargas. Ela tinha que erguer 24 quilos com um braço só, tá? Se chama press. Ela tinha que se pendurar, se puxar numa barra com esse peso de 24 quilos pendurado no corpo dela. E ela tinha que fazer um pistol, que é eu não vou conseguir descrever o exercício direito, mas enfim, depois vocês procurem na internet o que é pistol, segurando esse peso de 24 quilos. Pra ela, a barra era muito pesada, porque a barra, gente, é o peso do próprio corpo com mais 24. 24, né? É isso aí. Ali, ela não é Fernanda, né? Não é a Fernanda, mas ela sabe do que eu tô falando. E sim, essa pessoa, ela passou nesse teste e a preparação dela toda, ela precisava perder peso corporal para ser mais leve, para facilitar os exercícios que envolvem o peso do próprio corpo. Só que ela precisava ter manutenção da força dela e ganhar força. E a nossa estratégia foi dieta com baixo teor de carboidrato e jejum intermitente. Então sim, ela treinava força. Não tô falando academia, treininho que você vai ali fazer o seu funcional. Não, essa pessoa, ela treinava força. Erguer mais de 100 quilos do chão, treinamento extremamente extenuante, difícil de ser executado, que é só para quem tem cabeça mesmo fazer, nessa base. Como é que foi? Uma condução. Ela me passou todo o planejamento dela e ela foi conduzida a isso. Em determinado momento da planilha dela, ela executou exatamente isso. Ela era adaptada a fazer um treinamento de força em jejum. Ela é a maior prova disso. E é uma mulher... Não é uma mulher atleta, é uma mulher que se cuida, que treina, mas ela não é uma mulher atleta. Tem lá os seus impasses com a alimentação, como todo mundo, mas sim, é perfeitamente possível, desde que haja adaptação. Tem vários atletas maratonistas que treinam nessa base, que levam uma dieta com um perfil de carboidratos muito baixo, mas é uma adaptação. É para todo mundo? Eu não me dou bem fazendo isso? Não é para todo mundo. Eu estou falando que é possível, tá? Que é possível. E que se você quiser um dia isso na sua vida, você tem que entender que existe uma adaptação para isso.
e não sair atirando aí na loucura, tá? Pra tudo tem adaptação. Dá pra ganhar força sim. Gente, nosso corpo ele é muito mais adaptável, treinável do que a gente imagina. A qualquer situação de estresse que a gente submeteu ao nosso corpo, não tô falando só de estresse de trabalho, tá? De estresse físico, de estresse de uma nova alimentação, a gente vai ter adaptação. A gente vai, uns mais, outros menos, uns mais rápido, outros mais devagar, normal, individualidade, mas é possível, tá? No grupo nós teremos a introdução de tudo isso? Sim, no grupo teremos, o grupo de emagrecimento abre amanhã e nós teremos a introdução de tudo isso, tá? Porque amanhã esse grupo todo vai ser descrito, como que é, o que não é, enfim, tá? E a Mari aqui, ó, Mari está na live, é uma prova disso também. Eu entendi e como é bom. Sim, essa é uma pessoa que treina muita força, é uma mulher que evoluiu demais no treinamento, de força real, e fez o tempo todo uma dieta com baixo carboidrato. Sim, outra prova. Não é uma mulher atleta, mas é uma mulher que se dedica muito ao treinamento. Construção de músculo? Construção de músculo. Adiantada? Curiosa? Tá curiosa, minha filha? Então, participe da live amanhã. Bom, vou fechar o assunto sobre as estratégias. Acho que deu para entender a origem, alguns prós e contras de cada uma, né? O que é de fato cada uma. É claro que no grupo de emagrecimento que abre amanhã, a gente vai ter o aprofundamento disso, tá? De uma maneira muito mais intensa. Vocês vão entender amanhã como é que vai ser. O grupo ele é fechado, é um perfil que será montado no Instagram, fechado somente para os participantes. Então ele vai ser todo feito pelo Instagram, a interação, lives, IGTV, stories, enfim, todo pelo Instagram. O tempo inteiro com o meu suporte. E eu tô mega feliz, empolgadíssima para poder abrir, porque o conteúdo que eu preparei pro grupo tá realmente muito bom, muito bom. Vai ser tudo mais aprofundado, né? Tudo isso que eu falei aqui pra vocês vai ter aula mesmo, muito mais aprofundada sobre cada um, trabalhos mostrados, enfim, exemplos dados, tá? Então, tudo amanhã, Flávia. Custo, quanto tempo vai durar, número de vagas, tudo vai ser falado amanhã. Ou seja, a live de amanhã, quando a gente vai falar de qualidade da alimentação, ela é simplesmente imperdível, porque ao final dela a gente vai tratar do grupo, tá bom? Vai ter stories, vai ter IGTV, vai ter live, então o grupo ele vai rodar inteiro na dinâmica do Instagram, tá? Que a gente sabe que é bem ótima, né? Dá pra interagir pra caramba. Bom, eu espero que vocês estejam recebendo os e-mails, né? É difícil mesmo se aprofundar em 1 hora, por isso que a gente precisa de um grupo pra tratar disso de forma profunda, tá bom? Bom, a live de amanhã, ela é sim uma das mais importantes, porque vocês vão entender essas estratégias todas na prática de uma maneira muito melhor, tá? Quando a gente vai falar de qualidade. E claro, porque depois tem a abertura do grupo. E se você estiver na live de amanhã, as condições para o grupo, valores e tudo mais serão melhores, mas exclusivamente para quem estiver na live amanhã assistindo. Então, né, já fica aí o recado. Estejam na live de amanhã, ela é simplesmente imperdível. Ao final da live, abertura das inscrições com condições especiais para as pessoas da live, tá bom? De pagamento, condições de pagamento. Então, é isso, meu povo. Espero ter ajudado, ter dado uma clareada aí nas ideias sobre, né, estratégias, sobre como é que é isso, como é que não funciona. O meu grande objetivo aqui hoje era dar uma desmistificada na coisa, tá? Que vocês percam o medo, entendam as coisas de uma outra maneira, ter uma outra visão e não se cansem de aprender, tá bom? Não se cansem de aprender, esse é um conselho que eu nunca vou me cansar de dar. Galera, obrigada por todas as interações, obrigada mesmo por tudo. A live vai ficar gravada e a gente se vê amanhã, mesmo horário, 8h57,
com todos esses detalhes que eu já expliquei pra vocês, tá bom? Beijo todo mundo, tenha um dia maravilhoso. Até amanhã, 8h57.